Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é a diretriz para manejo da esporotricose felina causada pelo Sporotrix brasiliensis e revisão de literatura. Ele foi escrito pela Isabela Dib Ferreira Gremião, Elizabeth Martins da Silva Rocha, Ideobrando Montenegro, Haroldo José Borges Carneiro, Melissa Orgekovski Xavier, Marconi Rodrigues de Faria, Fabiana Monte, Wilson Mancho, Romeike Hermínia de Macedo Assunção Pereira, Sandro Antônio Pereira e Leila M. Lopes Bezerra, pela Brazilian Journal of Microbiology de 2021, volume 52. Sim, faz muito tempo que eu não apareço aqui, sim, eu tô diferente, sim, muita coisa aconteceu, mas como o artigo é muito longo para falar hoje, vamos deixar isso para um outro momento, que daí eu explico melhor em uma story, coisa desse tipo, que daí fica melhor, tá? Falando somente do artigo então agora, a esporotricose é uma micose subcutânea causada pelo Sporotrix brasiliensis e transmitida por gatos, sendo ela endêmica no Brasil. Aqui, a Sporotrix brasiliensis é hoje conhecida como principal agente etiológico, onde tem mais de 90% dos casos de esporotricose, tanto humana quanto felina. Uma diretriz brasileira para o manejo da esporotricose felina causada pelo Sporotrix brasiliensis foi proposta com o objetivo de fornecer informações práticas que possam auxiliar profissionais no manejo clínico dessa doença, incluindo dados clínico-epidemiológicos, recomendações sobre ferramentas diagnósticas e protocolos de tratamento. Atualmente, a esporotricose brasiliensis, a esporotricose skunk e a esporotricose humíncola são os conhecidos agentes causadores da esporotricose felina. E como que a esporotricose é adquirida afinal de contas? Ela é adquirida pela inoculação traumática do fungo na pele ou através do contato com planta, solo ou matéria orgânica em decomposição contaminada, ou menos frequentemente pela inalação de conídeos. O que são esses desgraceiros aí? São todos os fungos conhecidos, com poucas exceções, têm origem nos esporos, que são as reproduções sexuadas, ou os conídeos, que são o quê? As reproduções assexuadas, que são corpúsculos que podem ser comparados a sementes de plantas, como eu deixei aqui na imagem. A transmissão de doença de gato para gato ou de gato para humano, ela geralmente ocorre através de mordidas ou arranhões dos animais doentes. Alguns autores eles levantam a hipótese de que a infecção dos gatos pode ocorrer por uma via inalatória também, para explicar a alta frequência de sinais respiratórios e lesões da mucosa nasal, bem como o isolamento do fungo na cavidade nasal, pulmões e lavados broncoalveolares. Os gatos eles desempenham um papel fundamental também como fontes de infecção devido à alta carga fúngica de células de levedura observadas nas lesões da pele e a presença de fungos nas garras e na cavidade oral. Para quem não lembra ou não sabe também, as leveduras elas são organismos unicelulares que elas não fazem fotossíntese e de modo geral elas se reproduzem de modo assexuado, que daí faz relação aos conídeos anteriormente falados. Esses micro-organismos eles se multiplicam rapidamente e eles realizam respiração anaeróbica, ou seja, sem necessidade de oxigênio ou fermentação, sendo muito utilizados na produção de pães ou bebidas alcoólicas. A esporotricose felina ela é uma micose subcutânea que ela pode apresentar-se clinicamente com uma lesão única ou como múltiplas lesões. E geralmente os gatos eles podem apresentar uma doença até sistêmica se não for tratado corretamente. A forma clínica mais frequentemente que eles apresentam, ela é caracterizada por múltiplas lesões cutâneas com envolvimento da mucosa, principalmente a mucosa nasal. Entretanto, as lesões cutâneas elas podem até estar ausentes em alguns casos dos animais. As lesões cutâneas elas aparecem como nódulos e úlceras em diferentes locais anatômicos. Localizam-se geralmente na cabeça, principalmente na região nasal. Os nódulos eles podem ulcerar e drenar um exudato serossanguinolento ou purulento, sendo que algumas lesões elas chegam a formar crostas, como mostra essa imagem do artigo, inclusive. Os gatos eles normalmente apresentam bom estado geral de saúde, apesar de apresentarem essas múltiplas lesões cutâneas e comprometimento da mucosa, e eles geralmente não têm alterações hematológicas ou bioquímicas específicas para identificar também a doença, o que torna bem difícil o diagnóstico em alguns casos. Sinais extracutâneos, como sinais respiratórios de espirro, dispneia e secreção nasal, são os mais frequentes que geralmente apresentam a doença. Em geral, as lesões localizadas na região nasal elas podem recidivar após a cura, digamos assim, clínica, ou eles são refratários ao tratamento com antifúngico. Matheus, mas meu gato tá apresentando umas lesões na cara, tá meio esquisitinho, será que é esporotricose? Será que não é? Como é que eu vejo? Que exame que eu faço? Então, pequeno mancebo, o diagnóstico da esporotricose felina, ela depende de exames laboratoriais, pois os sinais clínicos, como eu falei, eles são muito inespecíficos. Muitas doenças podem ter o que apresenta esporotricose. O teste ouro de identificação é o micológico, que ele se baseia no isolamento da esporotrix
em meios de cultura, que daí vai identificar se o meio de cultura irá para a fase das leveduras. Ah, mas tá difícil de fazer esse exame, o que eu faço? Tá, em contrapartida, os exames citopatológicos e histopatológicos, eles são ferramentas muito úteis para o diagnóstico rotineiro e preliminar dessa doença, e especialmente em gatos. A histopatologia também, ela requer uma biópsia, e a citopatologia baseia-se no imprint da lesão cutânea. Amostras para cultura fúngica podem ser obtidas por um exudato de lesão cutânea ou secreção da mucosa coletada com suave estéreo, e bem como a biópsia das lesões, aspirado de linfonodos e fragmento de órgãos coletados durante a necrópsia caso o animal venha a óbito. Esperamos que não aconteça. Um estudo com 196 felinos foi realizado para comparar a eficácia dos testes micológicos e testes citopatológicos também. E os autores aqui eles concluíram que o exame micológico foi o mais sensível, com 95,2% em relação à citopatologia, que apresentou somente 52,6%. A biópsia de pele ela deve ser obtida das bordas das lesões com um punch e após a antisepsia do local com álcool 70 e anestesia com cloridato de lidocaína, uns 2%, e colocada em formal 10%. Em gatos, a sedação inclusive é fortemente recomendada porque isso dói. O estado geral dos gatos, a ocorrência de sinais respiratórios, bem como o número, extensão e localização das lesões são fatores que podem influenciar o prognóstico, bem como a esporotricose é difícil de tratar, requer um longo período de cuidado diário do gato sem nem sempre responder bem ao tratamento inclusive. O sucesso ele vai depender muito da cooperação e persistência tanto do tutor quanto do veterinário falando do tratamento. Atualmente é um número limitado de antifúngicos orais para o tratamento da esporotricose em gatos. O itraconazol ele é o mais utilizado e ele demonstrou boa atividade in vitro contra as cepas da Sporotrix brasiliensis. Ele e o iodeto de potássio são as drogas mais comumente usadas para o tratamento da esporotricose felina, como sendo a droga de escolha para o tratamento. E gatos com múltiplas lesões e alta carga fúngica, eles tendem a ter lesões que eles são persistentes e têm maior risco de falha terapêutica quando se utilizar o itraconazol somente em monoterapia, quer dizer, somente utilizando ele. O itraconazol associado ao iodeto de potássio, iodeto, não cloreto de potássio, vamos deixar isso muito claro por aqui. Em cápsula, ele é um tratamento que ele é eficaz em gatos, com um início de ação rápido e uma moderada porcentagem de efeitos adversos. Ele representa também uma opção importante para o tratamento dos casos refratários ao itraconazol isolado, principalmente que os gatos que apresentaram uma lesão na mucosa nasal ou sinais respiratórios. Esses medicamentos eles podem ser prescritos de acordo com as doses que estão nesse artigo, de acordo com a tabela 3 dele. Então eu vou deixar aqui também o link na descrição do artigo na íntegra para vocês darem uma conferida depois para ter certeza em relação a doses. E também na imagem foi demonstrado um algoritmo para o tratamento de gatos com esporotricose, inclusive. Aliás, o itraconazol ele não pode ser administrado com antiácidos, como antagonistas do receptor H2 ou bloqueadores da bomba de prótons, como o omeprazol ou a ranitidina. E porque a alcalinidade ela vai diminuir a absorção do medicamento. A suspensão temporária do medicamento ela vai ser necessária quando tiver reações adversas, clínicas ou laboratoriais, inclusive. É importante também manter o tratamento por um mês após a cura clínica. Em gatos que apresentam lesões na região da mucosa nasal ou sinais respiratórios, o tratamento ele deve ser mantido por 2 meses após a cura clínica para minimizar o risco de recidiva, que ninguém vai querer ter isso de volta, pode confiar. Ah, Matheus, mas eu preciso internar esse gato com esporotricose, o que eu faço? Como é que eu trato? O que dá para fazer para ele? Ah, não falei pro estagiário que tá fazendo lá um plantão e de repente ele encostou no gato e falei meio tarde demais, como é que faz aí? Então, meu pequeno querido, para o manejo dos gatos doentes, deve-se utilizar um EPI, que como é que é isso? É o uso da luva de látex descartável e avental descartável de manga comprida, obrigatoriamente para os médicos veterinários e para os auxiliares também. Não vamos ferrar o auxiliar, coitadinho. Após a retirada das luvas, mãos, pulso e antebraço, eles devem ser lavados com sabão mesmo, tranquilo. Em caso de ocorrência de espirros contínuos ou múltiplas lesões cutâneas, aí sim recomenda-se o uso da máscara facial, aquela N95 ou a PFF2 e óculos de segurança. E em caso de lesão causada por arranhões ou mordidas e gatos com esporotricose, recomenda-se lavar imediatamente o local da mordida com sabão e procurar assistência médica especializada o mais rápido possível. E para você, médico veterinário que atendeu um animal que pode estar com esporotricose, após o exame clínico, as mesas elas devem ser limpas e desinfetadas
lavadas com uma solução de hipoclorito de sódio 1%, seguida de álcool 70% e por pelo menos uns 10 minutos, utilizando papel toalha descartável também para fazer a limpeza do local. Além disso, pisos e paredes devem ser limpos e desinfetados diariamente com solução de hipoclorito de sódio 1% em pacientes infectados que fiquem internados. E para os animais que eles acabarem vindo a óbito e forem eutanasiados ou necropsiados, eles não devem ser enterrados devido à possibilidade da contaminação do solo pelo Sporotrix. As carcaças elas devem ser embaladas num saco plástico com o símbolo de risco biológico e mantidas sob refrigeração até a incineração do mesmo. Ainda assim, apesar de todos os esforços por conta da esporotricose, ainda não há uma imunoprofilaxia ou uma imunoterapia disponível contra a infecção da Sporotrix, seja em gatos ou humanos. Então a gente ainda não conseguiu concluir uma vacina que poderia prevenir contra uma eventual esporotricose também. E o artigo até conclui falando que ele incentiva as outras pessoas a procurar mais tratamentos e mais curas possíveis para a esporotricose com o tempo e conseguir desenvolver mais sobre essa doença. Eu achei interessante esse artigo porque eu atendi um caso que eu achava que estava com esporotricose recentemente, então eu decidi dar uma lida um pouquinho mais. E também pelo fato de que é uma doença que ela não é muito comentada, mas ela deveria ser comentada, especialmente no Brasil. A gente tem uma esporotricose do Brasil, brasilienses. Então, assim, a gente tem que ter um controle um pouquinho maior sobre ela, até porque ela é muito facilmente transmissível. E sim, ela é uma zoonose. Então, a gente pode pegar a esporotricose de um felino. Não é somente de gato para gato, para ser tipo, não, eles que se virem. Não. E é muito contaminante também no ambiente. Então, eu acho bem importante a gente fazer um cuidado maior em relação à esporotricose. E também um tratamento que ele é demorado e também depende muito de como que tanto nós como os tutores vão fazer em relação ao tratamento. Muito comprometimento, muita dedicação, mas que se tudo correr bem, se fizermos as medidas que nem eu falei aqui, que esse artigo é um guideline, então ele só está falando exatamente o que é para fazer em casos que ocorra isso, tanto no médico veterinário quanto até as instruções para dar para o tutor. Então, de acordo com essa guideline, é muito importante que a gente consiga seguir essas diretrizes. E outra coisa interessante desse artigo é que ele foi escrito aqui no Brasil por pesquisadores brasileiros e ainda assim ele está muito bem escrito, mas ainda assim servindo como um guia não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro em relação à esporotricose, o que eu acho muito importante da gente incentivar nossos próprios pesquisadores para a produção de artigos científicos, que a nossa comunidade científica é muito boa, mas falta incentivo, que é uma coisa que um dos motivos de eu fazer isso aqui. Até um dos motivos de eu acabar voltando a fazer e não querer desistir totalmente de fazer vídeo desse tipo. Então era isso, muito obrigado para quem viu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei também aqui no vídeo. Comenta também alguma coisa que eu possa ter deixado de fora. Críticas e sugestões são muito bem-vindas sempre. Vou tentar responder sempre que possível. Se eu deixei alguma coisa de fora, não quiser comentar aqui, complementar a discussão, conversar, pode mandar também na mensagem. Não se esqueça também de seguir a página, tanto no canal do YouTube quanto no canal do Instagram também, que eu tô colocando nas duas redes por enquanto, apesar do Instagram ser meio louco. Mas é isso. É bom estar de volta e espero conseguir manter também um pouquinho dessa rotina. Muito obrigado para quem viu e até o próximo artigo. Tchau!